Irmãos, nós estamos no capítulo da providência, é um capítulo rico, é um capítulo que tem diversos aspectos a serem abordados, é um capítulo também difícil, no sentido de tratar de assuntos que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de compreender bem do que está sendo falado. Eu estou utilizando alguns materiais, eu estou utilizando um livro do John Frame, muita coisa que eu vou falar hoje você encontra naquele livro, e eu também tenho esse livro aqui do reverendo Heber Carlos de Campos. Os irmãos já o conhecem, ele esteve falando em uma das nossas conferências da Fé Reformada, e esse livro, olha o tamanho do livro, só sobre providência. Então este é um livro só sobre o capítulo que nós estamos estudando. Lógico que a gente não vai fazer exaustivo, né? Não tem como descermos a todos os detalhes, mas para aqueles que gostam de estudar, esta é uma boa obra para você consultar quanto a este assunto da providência de Deus. Nós já vimos na aula passada este primeiro parágrafo aí da confissão de fé, que diz assim, vamos ler? Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então este capítulo lida com a definição do que é a providência. Nós vimos a abrangência da providência, a extensão dela, ela abrange todas as coisas, todos os atos de todos os seres. Então Deus, na sua providência, governa o mundo através de todos os eventos que acontecem neste mundo. E nós olhamos então a extensão desta providência. Nós vimos sobre a bondade da providência. A providência não é carrancuda em última instância, a providência trabalha para o nosso bem. O objetivo final da providência é que o povo de Deus seja aperfeiçoado, seja santificado. Então o objetivo da providência é boa para as nossas vidas. E nós vimos a glória da providência de Deus. A providência visa glorificar o próprio Deus, Hoje eu quero dar uma olhada com você dentro do segundo parágrafo, que é o que nós vamos olhar, que é esse parágrafo 2 e 3 da Confissão de Fé de Westminster. Mas antes de olharmos os dois parágrafos, eu quero de forma resumida mostrar para você o que os mesmos teólogos que escreveram a confissão resumiram o que é a providência quando perguntado. A Confissão de Fé de Westminster foi escrita, como nós vimos na aula inaugural, com vários teólogos, durante vários anos estudando e debatendo e chegando a essas formulações teológicas. Mas também eles criaram o que nós chamamos de catecismos, o breve catecismo e o catecismo maior. Basicamente é o mesmo conteúdo da confissão, com algumas aplicações mais direcionadas, mas ele é feito de forma de perguntas e respostas e visava pessoas diferentes. O breve catecismo, por exemplo, foi feito para que nós pudéssemos catequizar as nossas crianças, ensinar as nossas crianças. Então a pergunta 11 do breve catecismo diz assim: quais são as obras da providência de Deus? Vamos ler? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Percebe que é basicamente a definição resumida daquele primeiro parágrafo que nós olhamos com bastante detalhes. Então hoje eu quero continuar olhando com você como que se dá esse governo de Deus sobre todas as situações. E hoje nós vamos lidar com as questões que envolvem as decisões humanas. Olha o capítulo então de número 2, o parágrafo 2 da confissão. Vamos ler? Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária de todas as coisas, acontecem imutável
e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam, necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Eu estou consciente que nós não vamos conseguir olhar para esses dois parágrafos hoje. Mesmo sendo meio que superficial, a gente não vai conseguir estudar tudo que tem nesses dois parágrafos hoje. Eu vou voltar a eles, não domingo que vem, porque domingo que vem é Assembleia, mas no primeiro domingo de março, pela manhã. Mas o que é então que nós vamos olhar dentro desses dois parágrafos? Nós iremos ver essa ideia de que Deus, ao governar o mundo, ao governar as coisas, Deus faz utilizando daquilo que nós chamamos de causa secundária. Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Deus tem um plano eterno, feito na eternidade. A este plano nós chamamos de decreto. Então Deus, antes de criar qualquer coisa, antes de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus traçou um projeto. E ao traçar esse projeto, Deus então vai executá-lo na história, vai fazer com que esse projeto aconteça. Igual você, quando você vai construir, você faz um projeto da construção e depois você vai executar esse projeto. Na prática, quando você vai fazer isso, você percebe que muitas vezes que você projetou errado. A pessoa que projetou não tinha ciência de todas as coisas que poderiam acontecer, então o projeto precisa sofrer ajustes. É muito comum isso. Você projetou a casa de um jeito, e depois ela sai com umas coisas diferentes. Então você ajusta o projeto, porque na execução não foi possível ser da forma como você havia projetado. Deus tem um projeto, e Deus vai fazer a sua execução. Mas ao contrário de nós, Deus é aquele que projeta e aquele que executa. E Deus conhece e tem todo o poder quando projetou, e Deus conhece e tem todo o poder quando executa. Então, na execução desse projeto, não vai acontecer nada diferente daquilo que ele havia projetado. Ao contrário do meu projeto e do seu projeto, de construirmos o projeto de Deus, não vai mudar na execução. O que é, então, a execução desse projeto? Como que Deus executa aquilo que Ele planejou desde a eternidade? De duas formas, através da criação. Lógico, se Ele vai fazer alguma coisa, Ele precisa criar aquela coisa. Ele planejou, eu quero ter um povo, então eu preciso fazer com que um povo nasça. Aí eu quero ter um mundo para manifestar minha glória, então eu preciso criar o mundo. Então Deus está no ato criador dele, nos 6 primeiros dias da história, Ele está formando um mundo. E a partir daí, então, esse mundo vai funcionar para executar esse decreto de Deus. E é nesse funcionamento que entra o que nós chamamos da providência. O governo de Deus em manter com que o projeto de Deus aconteça do jeito que Ele quer que seja. Então esse governo, esse sustentar de Deus, Deus provê o que é necessário. Deus cria o pássaro. Para que o pássaro possa viver, ele precisa prover o alimento para o pássaro. E se dá um desequilíbrio, se acontece não sei o quê, então ele está provendo, sustentando toda essa criação para que possa acontecer do jeito que ele projetou. Nós estamos olhando esse ato de Deus governar os seres criados, sustentar os seres criados, para que o projeto de Deus possa acontecer. Nós vimos que esse governar de Deus, na aula passada, abrange os elementos da natureza, abrange tudo que foi criado no sentido dos seres, sol, lua, a formação da chuva, a terra, os pássaros, os animais. Nós vimos isso na aula passada, está disponível no YouTube. Nós vimos que o controle de Deus se dá até mesmo para aquelas coisas que parecem serem simplesmente por acaso. Não tem gente que diz, poxa, aconteceu tal coisa por acaso. Aí nós vimos o texto de Provérbios 16, que diz que a sorte se lança, mas do Senhor procede toda a decisão. Resumindo, é como se eu pegasse uma moedinha hoje, jogasse por alto, e aí caísse, eu colocasse na mão e dissesse, cara ou coroa. Parece algo banal, mas até isso Deus está governando e sustentando para que seja da forma como Deus quer que aconteça. Nós vimos então que Deus controla os elementos da natureza, controla aquilo que parece ser as coisas mínimas, e Deus controla sobre a história da humanidade.
nós vimos que Deus frustra as nações, Deus levanta reis, Deus abate reis. Então as potências mundiais ao longo da história, Egito, Assíria, Babilônia, mais atualmente União Soviética, Estados Unidos, China, Rússia, todas essas questões, Deus tem tudo isso debaixo do seu controle. A história não vai entrar em colapso sem que Deus queira que isso aconteça. Então os poderosos estão debaixo do governo de Deus. Deus controla o rumo da história. Desde Gênesis 3, Deus está mostrando como que Ele estava controlando para que Jesus nascesse. Gálatas 4 diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Deus preparou o mundo da época para que Jesus nascesse. Assim Deus também está preparando o mundo de agora para o dia da volta de Cristo. Há inúmeros eventos que, para que aconteça, precisa ter decisões governamentais, precisa ter impérios sendo levantados, mas tudo isso é Deus conduzindo a história para o ponto que Ele quer que aconteça. Então tudo isso a gente viu com bastante detalhes, com muitos textos bíblicos na aula passada. Hoje eu quero dar mais ênfase na decisão individual das pessoas. Olha Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. E sobre a questão do pecado é a próxima abordagem da confissão. No capítulo 4, a confissão vai dizer que essa providência de Deus está presente, inclusive nas questões que envolvem o pecado, até o primeiro pecado de Adão. Hoje eu não vou tratar do pecado de Adão, nós iremos tratar disso no domingo do dia 1º de março, se Deus assim permitir. Isaías capítulo 14. Isaías 14, verso 24. Lembrando que é uma aula, você pode perguntar, pode interagir conosco, isso nos auxilia. Inclusive você que está online, você também pode mandar sua pergunta através do chat. Isaías 14, verso 24. Vamos ler? Do verso 24 até o verso 27. Leiamos. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou, consonante a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Percebe? Deus disse aqui que como Ele pensou, assim sucederá. Como Ele determinou, desta forma vai acontecer. A mão de Deus está estendida. Quem, pois, vai fazer Ele voltar atrás? Então, está mostrando que Deus vai levar a cabo o seu projeto. Olha Isaías capítulo 46. Isaías 46, versos 9 e 10. Vamos ler? Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Percebe, para que estas coisas aconteçam, Deus precisa coordenar, atuar, aquilo que nós chamamos de concursos, junto com a vontade humana, no sentido de controlar o ser humano nas suas decisões, para que as coisas aconteçam exatamente do jeito que Deus designou. Porque se Deus designou uma coisa para a minha vida, Deus me designou chamar para ser pastor, e aí eu simplesmente digo, eu não quero ser pastor. Então o desígnio de Deus não vai permanecer. O que Deus projetou não acontece, porque a minha vontade foi autônoma de dizer, Deus, eu não quero isso para mim. Isaías está dizendo que não é possível essas coisas serem assim. Isaías está dizendo que Deus determinou, que Deus colocou, isso há de acontecer. Então isso está apontando para nós que na providência Deus precisa governar os atos livres das pessoas. São atos livres, você vê aí a confissão está afirmando isso. Não é que a pessoa se torna um robô, ela tem volições, ela tem vontade,
mas a ação de Deus é de tal forma que coordena, que sustenta, que governa essa vontade humana para que aconteça de um jeito que Deus mesmo quer que seja, para que essa vontade não possa ir contra a vontade maior de Deus. Olha Isaías, Salmos 15, Salmo 115, verso 3. Vamos ler? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então eu já mostrei para você 3 textos, poderia citar outros, mas 3 textos para mostrar claramente que Deus tem uma vontade e a vontade de Deus vai ser executada. Nós dizemos isso, facilmente, ninguém aqui iria questionar se eu perguntasse, você acredita que Deus vai fazer as coisas como Ele quer que seja? Você vai dizer sim. Mas talvez se eu perguntasse, você acredita que Deus controla a sua vontade? Você vai dizer não. Ué, como então que Deus pode escrever uma história, e a história acontecer do jeito que Deus quer, sem que Ele esteja coordenando, supervisionando cada decisão individual das pessoas? O que é as decisões macros, se não um conjunto de micro decisões de pessoas? Então, um grupo de pessoas com as suas vontades individuais tomam determinadas decisões, outros grupos tomam outras decisões. Tá, e como que Deus fica nessa história toda? Como que a vontade de Deus vai prevalecer no meio disso tudo? Só é possível o projeto de Deus não ser frustrado. Lembra de Jó 42? Bem sei que tudo sabes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Só é possível o plano de alguém não ser frustrado se essa pessoa tiver o controle de tudo o que está acontecendo. Como que eu e você humanamente fazemos quando nós queremos executar alguma coisa ou delegar função para alguém numa empresa, algo assim? Você faz reuniões com essas pessoas, você acompanha, você quer saber como as coisas estão acontecendo, porque você quer intervir quando aquilo sair fora do rumo projetado. Eu e você somos humanos. O controle de Deus é muito maior do que o nosso controle. Nós refletimos o controle de Deus, é uma característica que nós temos, mas o controle de Deus é total e perfeito. Então é isso que nós vemos na providência de Deus. Eu falei muito disso nos elementos da natureza na aula passada, e talvez lá foi muito fácil para você, porque lá não confronta você. Lá fala do pássaro, fala do sol, da lua, mas agora você vai ver que, de certa forma, esse controle de Deus está em volta de cada decisão da minha vida e da sua vida. Olha Jeremias 1:5. Presbítero Euclides, vou pedir só que o microfone chegue até ele, por gentileza. Seria dizer que livre-arbítrio seria de Deus e ato livre da vontade seria humano. Presbítero, a sua pergunta é muito boa, é muito boa, e ela depende muito de definições. O que nós estamos definindo como livre-arbítrio? Uma definição clássica da confissão de fé, por exemplo, vai ser que o livre-arbítrio é a liberdade de agir contrário à própria natureza. Essa nem Deus tem. Deus não tem a liberdade de pecar. Ele nunca vai fazer algo que seja contrário à natureza dele. Quem teve isso? Adão. Os anjos. Eles eram santos, mas eles tinham condição de tomar uma decisão contrária à natureza deles. E tomaram, por isso que pecaram. Senão eles nunca pecariam. Certo? Quem é santo, tomaria sua decisão santa. Por que Adão, sendo santo, toma uma decisão pecaminosa? Porque ele tinha uma liberdade de agir contrária à natureza. Então essa é uma das definições. Depende do que nós estamos definindo por livre-arbítrio. Outro aspecto que nós podemos avaliar dentro disso é aquilo que nós chamamos então de livre agência. Todo ser humano, ele é um livre agente, ele não é um robô, ele é diferente de qualquer outro ser. Deus o fez à imagem e semelhança, e isso dá a ele volição, vontade. Tem um capítulo da Confissão de Fé que a gente vai estudar sobre as vontades, o livre-arbítrio em si, o capítulo sobre determinados tipos de liberdade. Então nós chamamos isso de livre agência. Eu sou livre para agir. Eu faço porque eu quero fazer. Por que eu coloquei essa camisa? É porque eu quis. Não foi porque eu quis, não. Foi porque a Monique escolheu. Esse exemplo aí não tem liberdade, não. A gente toma decisões. Toma Coca-Cola porque a gente quis tomar e tal, porque a gente quis. Isso é livre agência. Isso é livre agência. Por que isso não é livre arbítrio? Porque essa não é uma escolha contrária à nossa natureza.
nós vamos agir sempre dentro da nossa própria natureza. A Bíblia vai ilustrar isso dizendo: é impossível o leão comer palha. É impossível o leopardo querer gostar de palha. Deus precisa mudar a natureza do ser. O ser vai agir de acordo com a própria natureza. Ele é livre para comer? É, mas ele vai comer outra coisa? Não vai. Porque a natureza dele é dessa forma. Então, isso está ligado à natureza nossa. Nesse sentido, nós temos liberdade para agir segundo a inclinação do nosso coração. Por que eu penso como eu penso? Eu nasci no ano tal, eu vivo em um mundo ocidental, eu tenho uma cultura tal. Percebe? Um monte de coisas está me moldando. Mas essas coisas não são soltas, essas coisas é Deus colocando essas coisas na história. Deus que escolheu o local do meu nascimento. Deus escolheu os meus pais. Isso afeta em nossas decisões lá na frente. Então as decisões são nossas, são, mas é Deus coordenando todas essas decisões. No final das contas nós decidimos e Deus disse: é isso que eu queria mesmo. As duas vontades concorrem. E aí sim, quando você fala de Deus e o homem livre-arbítrio, eu diria sobre vontade soberana. A gente quer ter vontade soberana, a gente não tem vontade soberana. A nossa vontade, ela é limitada, e a de Deus é soberana. Deus tem a vontade de fazer do jeito que Ele quer que seja, nós não temos essa vontade. Basta olhar os nossos planos, né? A sua vida hoje é exatamente do jeito que você projetou lá atrás? Não. A de Deus é. Então Deus tem liberdade absoluta, no sentido vontade absoluta, vontade soberana, melhor dizendo. Nós temos vontade cercada e permeada pela vontade de Deus, que é maior do que a nossa. Eu dei apenas uma síntese, né? Num assunto mais complexo. Um pouco disso a gente vai ver hoje, esse Deus agindo na nossa vontade. Essa outra parte é a nossa. Como é que fica nisso? A gente vai acabar vendo melhor no capítulo sobre liberdade. Há um capítulo da Confissão de Fé que fala sobre livre-arbítrio, fala sobre a liberdade do homem que está em pecado, do homem que está convertido. Essas pessoas têm liberdade diferentes. Alguém que não conhece a Cristo, a Bíblia chama ele de escravo do pecado, lembra? Escravo de Satanás. Ele não é livre. Ele não é livre. Ele é escravo das coisas deste mundo. Um alcoólatra, ele não é livre, ele é escravo do vício. Ele é escravo do vício. E aí uma série de coisas que envolvem. Alguém que está em Cristo, ele tem um tipo de liberdade. Que liberdade é essa? Mas aí vocês precisam acompanhar o curso para a gente chegar no capítulo do livre-arbítrio. Mas esse de hoje você já vai ver Deus entrando no meio daquilo que nós achávamos que era aleatório, ou que era a nossa vontade. Olha Jeremias 1,5. E aqui eu dou um passo atrás, basicamente na resposta que eu já comecei a dar. Olha Deus determinando a vida de um homem antes que ele nascesse. Jeremias 1,5. Eu vou ler o 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, vamos ler? Antes... Olha o que Jeremias está dizendo que Deus falou com ele. Deus disse assim: antes que eu te formasse. Deus está dizendo que quem formou foi Deus. Deus quem formou Jeremias. Mas está dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu te conheci. E antes que saísse da madre, antes que você nascesse, te consagrei e te constituí profetas às nações. Você está vendo um homem que não tinha nascido ainda, e Deus disse já que ele seria um profeta. Deus havia escolhido ele. Não é que Deus só soube que Jeremias iria querer ser profeta. Não é isso. Deus está dizendo para Jeremias: eu fiz isso. Eu escolhi você para ser um profeta. Jeremias poderia ser uma outra profissão na vida? Não. Deus escolheu Jeremias para ser profeta. Olha que Jeremias vai até dizer, olha lá o verso seguinte. Então disse eu, Jeremias tentou resistir. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele está dizendo, eu não vou ser profeta, eu não consigo falar. Olha o verso 6. Então disse eu, verso 7, mas o Senhor me diz, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Então Deus está dizendo, eu vou fazer e vai ser desse jeito, Jeremias. Você vai ser profeta às nações. Significa que Jeremias foi amarrado? Não, não é que Jeremias foi amarrado. Deus vai usar circunstâncias, Deus vai quebrantar aquele coração, Deus vai moldar e ele vai amando ser profeta. Às vezes chora, às vezes reclama, mas ele quer ser profeta. Mas Deus primeiro fez ele querer ser profeta. Isso é a ação de Deus, a providência de Deus, lidando com um ato antes que a pessoa nascesse. Antes que você pudesse nascer, Deus já tinha determinado coisas para a sua vida. É isso que o texto está dizendo. Olha mais, olha o Salmo 139. Então, Deus controla o nosso nascimento. Deus controla o nosso nascimento. Dentro dessa parte da vontade humana, eu estou olhando como que Deus controla o nosso nascimento. Olha o Salmo 139. Deus controlou o nascimento de Jeremias, determinando o que Jeremias seria. Olha o Salmo 139. Agora, lembra, nós estamos no Antigo Testamento, nós estamos em uma época onde o paganismo dominava o mundo. Se Jeremias tivesse nascido em uma outra nação, bem longe de Israel, como que ele seria um profeta? Não tinha jeito. Você sabe que a pessoa é, de certa forma, um pouco da combinação do DNA, da junção do DNA dele, que vem do pai e da mãe. Percebe que a escolha lá atrás do pai e da mãe de Jeremias, de se conhecerem, de se relacionarem, influenciou em quem Jeremias seria. E Deus já tinha escolhido Jeremias antes de nascer. Então Deus já estava coordenando as coisas anteriores à vida de Jeremias, a vida do pai de Jeremias, da mãe de Jeremias, a história deles estariam interligados, eles se conheceriam, eles casariam, teriam um relacionamento e nasceria uma pessoa. Essa forma é que nós chamamos das causas secundárias. Deus poderia fazer Jeremias do nada, fazer assim, surge Jeremias, poderia? Poderia ou não poderia? Poderia, isso seria o quê? Um milagre. Deus não fez assim, Deus fez através da sua providência. As coisas simplesmente ordinárias. O que aconteceu foi as coisas comuns. Alguém, aí em casa tinha o convívio dos pais que acertavam casamentos, e aí os filhos então casaram, e aí então eles tiveram relacionamento, e aí nasceu um menino. Tá, mas tudo isso já era o controle absoluto de Deus na história. Deus governou cada ato para que Jeremias fosse quem ele fosse. Esse é o controle de Deus. Isso é que a gente está vendo quem é o meu Deus e o seu Deus. Olha o Salmo 139. Presbítero Jefferson, Salmo 139. Falei, na aula passada ninguém falava pastor. Quando está falando dos pássaros, agora. Só para entender o que o senhor falou aí agora. Jeremias nasceu tipo na cidade dentro de Israel, certo? Certo. Trazendo para os tempos de hoje, para poder entender. Quem nasce na Coreia do Norte que não tem o evangelho pregado lá dentro. Então não há possibilidade. Como funciona essa parte? Não é que não há possibilidade. Mas ele não nasceu lá por acaso. Por acaso. Pode ser que ele nunca ouça o evangelho? Pode ser. Mas pode ser que ele vai ouvir. Se ele for um eleito, Deus vai conduzir alguém lá para pregar o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Mas o que eu estou dizendo é assim, aonde a pessoa nasce vai afetar diretamente as ações e decisões dela. No Antigo Testamento, mais. No Antigo Testamento, nascer no povo de Israel, ela está debaixo da pregação do Evangelho. Não tinha nem ordem para ir para o mundo pregar. Não que as pessoas não pudessem se converter. Eles se convertiam ao Deus de Israel, se tornavam até judeus. Então, assim, o fato de Jeremias nascer onde nasceu, ter tido os pais que tiveram, tudo isso formou quem ele era. Tudo isso é Deus trabalhando na vida dele, desde o início, desde antes. Mas para Deus trabalhar, porque às vezes a gente fala, não, ele fez isso com Jeremias. Não, gente, para ele fazer isso com Jeremias, ele teve que mexer na vida de quem? Do pai de Jeremias. Jeremias é um pouco que é o pai dele. Ele é um pouco que é a mãe dele. Ah tá, e depois, e dos pais dele? Tem os avós, tem os bisavós, tem toda uma ação na história. Tem um filme antigo, tem algumas cenas que é muito complicadas, e assim, a tese do filme não é cristã, mas é aquela ideia de que, efeito borboleta, uma coisa que acontece vai mudar o futuro da história. Isso faz é isso de certa forma. Só que aí é uma coisa aleatória. Aqui não tem nada aleatório, é Deus fazendo isso. Mas parecia um dia comum em Israel, quando o pai de Jeremias casou com a mãe de Jeremias.
Não casou porque, não, eu vou casar porque vai nascer um profeta. Não, entendeu? Foi a causa secundária. Deus é a causa primária de todas as coisas. Por mais difícil que isso seja. Porque isso vai nos colocar, às vezes, em coisas difíceis. Mas Deus é a causa primária. Mas Ele usa as causas secundárias, o meio para que isso aconteça. E esse meio, ele é livre, ele não é obrigatório. É isso que é interessante. Deus molda todas as coisas, mas o pai de Jeremias, naquele contexto lá, tinha os pais que faziam os casamentos, mas eles que casaram, entende? Não foi violentada a liberdade. Essa parte, igual eu falei, a gente vê mais no livre-arbítrio depois. Mas eles quiseram isso. Mas nada disso foi fora o controle governamental de Deus na história. Presbítero Farley. Não, sobre Jeremias ainda, né, no capítulo 1 do verso que lido aí, além da providência do nascimento de Jeremias, que seria ele, aquilo tudo, né, ainda tinha um objetivo, né, esse nascimento de Jeremias, né, que era levar juízo, anunciar o juízo, ajudar, o profeta de Deus. É todo um processo, né, todo foi o processo. Feito. A providência foi do começo ao fim, né? Do começo ao fim. Aí pensa assim, e se acontecesse no decorrer da gestação um aborto e aí a criança morresse, Jeremias? Não seria possível. A história não seria possível. A história não seria o que ela é. Deus tinha escolhido Israel, ia ter exaltação de Israel, ia ter o exílio, ia ter o profeta que anunciava. Percebe como é que Deus está na gestação, os 9 meses, Deus estava preservando a vida de Jeremias. Mas isso não é só o Jeremias. Jeremias é esse caso. Isso é esse controle de Deus sobre toda a história. Por isso que a gente tem respostas não explicativas, mas respostas para consolar pessoas. Eu não sei por que determinadas coisas aconteceram, mas eu sei que isso não saiu do controle de Deus. Entende? Nada acontece por acaso. Acasos para mim não haverá. Deus guia a minha vida, como existe um hino. Olha o Salmo 139. Obrigado, presbítero Fábio. Salmo 139. Irmãos, é muito conteúdo, tá? Então, assim, a gente vai voltar nisso. Tem vários textos, tem várias coisas a serem vistas, né? Olha o Salmo 139. Então, se você terminar a aula de hoje assim, não estou entendendo bem, é normal, vai devagar que um dia você entende. Olha o Salmo 139, olha o verso 13. Olha Davi falando sobre ele, sobre Davi. Salmo 139. Olha o verso 13, vamos ler? Pois tu me teceste no seio de minha mãe. Olha Davi dizendo, hein? Davi dizendo, o Senhor trabalhou lá, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. O que faz que eu e você precisamos ter noção, quando a gente olha essas coisas de Deus, é fazer como Davi, ficar admirado, dizendo, nossa, que coisa extraordinária. Não cabe bem na mente. Isso deve nos levar à devoção. Davi está dizendo, eu fico maravilhado só de pensar a forma como Deus me formou lá no ventre materno. Aquele agir de Deus, isso é maravilhoso demais. Olha mais. Versículo de número 14. Graças a Deus, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entritecido como nas profundezas da terra. Vamos ver agora? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro, cada um deles escrito, quando nenhum deles havia ainda. Se tivesse só a palavra, cada um deles escrito, você diria assim, escreveu porque Deus soube o que Davi iria fazer. Aí Deus então é um redator que escreve antes o que vai acontecer. Não, Davi diz, Deus escreveu e determinou cada um dos dias. Todos os dias da vida de Davi, cada um daqueles dias foi escrito por Deus e determinado por Deus. Aí Davi vai chegar em que conclusão quando ele faz isso? Olha o versículo de número 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem,
excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Ele diz, olha, o pensamento de Deus é como se eu fosse contar os grãos de areia. Ia contar e me perco na contagem, porque não chega ao fim. Ele está dizendo, assim é Deus. Rani, só o microfone, Rani, 1 minuto, por causa da transmissão. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Isso. E os abortistas alegam que ainda não tem alma. Não tem vida, exato. Não tem vida. Não tem vida. Para nós é impossível compactuar com a ideia do aborto, porque para nós o ser já está lá, naquela formação desde o início. Muito bem lembrado. Salmo é claro, mostrar que existe uma vida aí. Existe uma vida aí. A vida no útero não é um prolongamento, né, da vida da mulher, não é um prolongamento do corpo da mulher, é uma vida. Pastor, aí a alma já, no momento da fecundação, sim, já é um ser. Já é um ser. É o que eles alegam, que ali não tem alma. Eles vão tentar, aí vai ter várias divergências, né, de qual é o prazo que isso se dá, a questão da formação, aspecto cerebral, com aspecto da fixação, e tem vários debates científicos. Mas o importante é que na fecundação... Mas biblicamente é na fecundação, a vida. Aonde a fecundação, a vida. Isso mesmo. Então, percebe, a formação do ser humano tem Deus agindo desde o início. Olha, por exemplo, Gênesis capítulo 4. Então, Deus está controlando o nascimento. O nascimento é a base inicial da nossa história. Deus controla. Você nasceu no dia que você nasceu, porque Deus quis que fosse naquele dia. Você é filho de quem você é, porque Deus quis. Deus controlou tudo isso. Ao controlar tudo isso, Deus controla muitas das suas decisões, porque as suas decisões é fruto de quem você é, de quem você nasceu, sem que você seja violentado na sua liberdade, mas é contingenciado pelas circunstâncias ao seu derredor. Olha Gênesis 18. É Gênesis 4, obrigado, Gênesis 4. É para ver se vocês prestaram atenção. Gênesis 4, verso 1. Gênesis 4, 1, ó. Coabitou o homem com Eva e sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Uma coisa ordinária. Adão e Eva não foram feitos de forma ordinária. Lembra? Deus formou Adão do barro. Forma Eva da costela. Milagres estão acontecendo. Tá, e aí depois disso? E depois disso vai ser de forma ordinária. Os dois vão coabitar, vai nascer uma criança. Mas aí significa então que Adão e Eva foi projetado por Deus, e o que vai vir depois de Adão e Eva não foi projetado por Deus? Não, foi projetado da mesma forma. Só um meio que Deus usou para trazer existência foi diferente do outro meio. O outro meio é milagre. Esse meio de Adão e Eva é o meio ordinário, ou da providência. Olha lá, como é que isso vai ficar claro, ó. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, vamos ler? Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Deus está envolvido nisso desde o início. Olha Gênesis 4 ainda, olha o verso 25. Você sabe da história, Caim vai matar Abel e tudo mais. Olha o verso 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, por coisas ordinárias. E ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então Deus é quem concebeu, Deus é quem fez. Tá, mas Adão e Eva coabitaram de forma natural, porque eles quiseram. Tá, isso, mas o nascimento é fruto da vontade soberana de Deus. Quem pediu a palavra? Pode perguntar. É que você falou que a gente nasce no dia que nasce e é filho de quem é. Sim, eu não, a Bíblia que falou. E os filhos esses filhos que nascem de mães solteiras? Mesma coisa, Deus está no controle de todas essas coisas. Nada acontece sem a vontade de Deus. Não é fruto do acaso, não é um acidente na história. Não existe acidente no mundo de Deus. Com isso significa que Deus aprova o ato pecaminoso? Não, Deus continua não aprovando o ato pecaminoso. E a pessoa será responsabilizada pelas suas escolhas. Mas nada acontece fora dessa vontade do campo soberano de Deus. Ninguém pode dizer, eu nasci por acidente. Não,
Em última instância, nós nascemos porque Deus tem um projeto na nossa vida. E no dia que acabar esse último projeto de Deus para nós, nós morremos. O Salmo 139 não diz? Todos os meus dias foram contados e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, cada dia é um dia que a gente vive para a glória de Deus. Deus nos fez para viver para Ele, para o projeto dEle. Mais alguém tem dúvida? Como eu disse, a parte envolvendo mais o pecado, assim, tá aí coisas pecaminosas. A gente vai ver eu acho que já não vai ser na próxima aula, né? Por causa do tempo. Mas a gente verá, ou no primeiro domingo de março, ou no segundo domingo, a gente entra mais em detalhe nas coisas pecaminosas, porque tem o próximo parágrafo da confissão. Mas olha mais. Olha Gênesis capítulo 18. Olha Gênesis 18. Irmãos, isso deve fazer com que eu e você tenhamos os olhos abertos para ver Deus por detrás de todas as coisas. Muitas vezes as pessoas são muito empolgadas, com milagres, poxa, Deus não faz milagres. Não, Deus está fazendo todos os dias o milagre de preservar este mundo, de não deixar que esse mundo se destrua, de fazer com que esse dia esteja ligado com o último dia da volta de Cristo. E para isso Ele está fazendo de forma ordinária, de forma natural. Por exemplo, por que você está ouvindo essa aula hoje? Você diz, porque eu acordei, eu quis ir na igreja, porque alguém me chamou, porque... uma série de razões você vai dar. Mas existe uma causa primária por causa de tudo isso. Porque Deus quis que fosse desse jeito. Já aconteceu o dia que você está indo, o carro fura, bate no seu carro, você não chega, acontece um monte de coisa? Deus não quer que você vá, não tem jeito. Lembra de Jonas? Jonas pegou um navio e disse, eu vou para Tarsis. É lá que eu quero ir. Nada, vem uma tempestade, vem não sei o quê, vem o peixe, cai dentro d'água, vai o peixe, pega ele. Ele vai para onde Deus quer que ele vá. Agora ele foi obrigado? Não, ele foi porque ele ainda quis ir. Mas para que ele pudesse querer ir, Deus mexeu em muitas coisas. Então assim é a nossa vida. Às vezes a gente está revoltado que determinadas coisas aconteceram. Jesus disse para João, o que eu faço você não compreende agora. Compreenderás depois. Compreenderás depois. Eu costumo sempre brincar com os adolescentes, né? Quando eu estou aconselhando adolescentes, aí adolescentes tristes, acabou o mundo, terminei com namorada, com namorado, é o amor da minha vida, e a paixão e tal. Aí daqui 2 meses aparece com outra namorada, já não era mais aquela paixão toda. Falei, calma, o mundo não vai acabar agora. Eu sei que parece que vai, mas não vai, calma. Então as coisas vão acontecendo, e lá na frente a gente olha para trás e diz, o que o salmista disse, lembra? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Olha Gênesis 18. Gênesis 18, 13. Vamos ler? 18, 13. Esse texto é de Abraão, você já conhece bem. A Sara estava velha, não podia mais, já tinha cessado o costume das mulheres. Deus disse para ela que daria à luz a filhos. Vamos passar esse texto por causa do tempo. Olha Gênesis 25, verso 21. Percebe? Sara já não tinha mais... Aí você está vendo Deus agindo quando as causas secundárias já não são mais utilizadas. Deus está agindo além do que era a situação. E Deus vai e faz um milagre. Para Deus não há impossível. Deus tinha um projeto de trazer um filho de Abraão e Sara. Mesmo que Sara seja estéril, mesmo que ela esteja velha, Abraão velho, vai acontecer. Porque Deus quis, Deus quis. Olha Gênesis 25, verso 21. Vamos ler? Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Percebe, o fato de Deus ser soberano e essa providência de Deus, eu estou mostrando a você que Ele usa as causas secundárias. Como que Ele vai dar filhos para esta mulher, Rebeca? Através da oração do esposo dela. Isaque ora e Deus atende a oração de Isaque. Deus está usando a causa secundária, ou contingenciais, para que isso possa acontecer. Mas Deus, ao fazer isso, está dentro dos projetos soberanos de Deus. Quem vai nascer dessa história não é qualquer um. É Jacó e Esaú. A história de todos os patriarcas. A promessa que Deus diz para Abraão, eu vou fazer de você uma multidão, está ligado agora com Isaque orar a Deus e Deus atender a oração.
Se você olha só para a oração, você diz, é porque Isaac orou poderosamente. Não, tem um projeto de Deus acontecendo. A oração é um meio que Deus usa exatamente para trazer essas coisas ao acontecimento. A oração não mudou o decreto de Deus. A oração foi um meio que Deus tinha estabelecido para que o decreto dele pudesse acontecer. Eu e você não devemos discutir com a providência, no sentido de dizer, eu não vou fazer determinadas coisas. Não, a providência usa estas coisas, a providência usa a sua oração, usa a sua disposição em fazer algo. É Deus coordenando todas essas coisas. Num dia que Isaac levanta, talvez tinha conversado com a esposa, estava triste, coração abatido, ele ora a Deus. E Deus está colocando a história para acontecer do jeito que Deus tinha escrito desde o início. Presbítero Cícero. Por isso, não deixe de orar. Não deixe de orar. É o meio que Deus usa para executar o seu projeto. Mas não ache que a sua oração é suficiente para mudar Deus. A oração é para mudar você, mudar eu, tratar com o nosso coração. Presbítero Cícero. Pastor, estou ouvindo o senhor e estou pensando como as causas secundárias, ordinárias, são muitas vezes extraordinárias, parecendo, na verdade, e são muitas vezes verdadeiros milagres, né? Sim, sim. E como nós precisamos refletir nisso e reconhecer a providência maravilhosa nas nossas vidas. Sim. Nós vemos aí nas histórias que o senhor está contando, da história dos grandes homens das Escrituras, né? Quando aconteceu com Abraão, com Isaac, e nós vemos que coisas ordinárias, como uma mulher engravidar, dar à luz filhos, mas dentro de uma provisão de Deus maravilhosa, extraordinária, fora de uma normalidade. Sim. E coisas que muitas vezes coisas muito mais simples, que nós deixamos de verificar a providência de Deus nas nossas vidas. Achamos que é fruto deste acaso, né? Nós precisamos nos lembrar desses exemplos e também ter a sensibilidade de ver isso nas nossas vidas. Sim, isso mesmo. Tem uma música do Estênio Massos, depois você joga no YouTube, Tapeceiro. É uma música muito bonita, o pessoal já conhece o Estênio, teve nosso acampo, teve aqui na igreja. Ele descreve de forma poética um pouco disso. A minha vida é uma obra de tapeçaria, né? Uma obra de tapeçaria. Cada detalhe vai sendo encaixado e os contrastes das cores, né? O momento triste vai fazer sentido na nossa história, como o momento alegre também. Olha 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verso 6. Vamos ler? Olha Ana orando. O cântico de Ana feito diante de Deus, que é uma oração. Vamos ler? O Senhor Yadá faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Qual é o meio que Deus usa ordinariamente? Deus pode fazer de um jeito e alguém chegar e te dar muito dinheiro? Pode. Se Deus tocar o seu coração, faça isso comigo, tá? Dê bastante dinheiro, pode ser tal. Daqui a pouco sai no vídeo, pastor pedindo dinheiro dos fiéis. É uma brincadeira, tá? O meio ordinário que Deus vai fazer isso é você estudando, é você passando em concurso, é você trabalhando, é o seu trabalho. Mas é Deus quem está enriquecendo você. E o contrário também, Deus empobrece. Quando Deus empobrece, a gente acha que é maldição, né? Maldição, é coisa do diabo e não sei o quê. Não, Deus tem um propósito nisso tudo. Deus dá a vida e Deus também tira a vida. A providência de Deus é para os momentos jóias, mas também para os momentos difíceis. Não é que Deus é o Deus que só escreveu as páginas boas e o diabo vem inserir um monte de páginas difíceis na nossa história. Não, é Deus construindo toda a história. Nós somos formados pelo momento bom, também pelo momento difícil da vida. Ana está dizendo, o Senhor faz isso. Durante um tempo, Ana não podia ter filhos. Foi Deus quem encerrou a madre de Ana, para que não pudesse ter filhos. A gente acha legal, Deus foi e deu, Ana pode ter filhos. Sim, e quem não deixou Ana ter filho durante tanto tempo? Foi Deus. Deus fez as duas coisas. Não é esse o grande dilema de Jó? O grande embate, por que Jó serve a Deus? Aí Jó vai dizer, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus.
Qual que é a causa secundária do que estava acontecendo na vida de Jó? A causa secundária. Quem é que estava fazendo as coisas acontecer na vida de Jó? Secundária. Primária é Deus. Quem é? Satanás. Não foi Satanás que pediu autorização e Deus disse, pode fazer. Satanás colocou uma doença em Jó. Mas Deus é a causa primária. O objetivo de Satanás era destruir Jó, fazer Jó negar a Deus. E o objetivo de Deus era tornar Jó mais confiante nele. Lembra no final do livro? Jó diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se você perguntar para Jó no final do livro, Jó, valeu a pena passar por tudo aquilo? Ele vai dizer sim, valeu. Eu sou um crente melhor hoje do que eu era antes. O propósito do diabo era mau. O propósito de Deus era bom. Por isso Deus autoriza que Satanás faça essas coisas. É Satanás agindo, não é? Ele quem está fazendo. Mas ele não está fazendo nada fora do controle soberano de Deus, fora da providência de Deus. A providência de Deus usa até o maior inimigo das nossas almas, que é o diabo. Esse é o Deus que nós servimos. Deus controla até aquele ser que é o mais terrível, que é o diabo. Graças a Deus por isso, né? Senão a gente estaria perdido se Deus não controlasse o diabo. Por isso que a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus é Deus. E o diabo, Lutero usa uma frase, o diabo é o diabo de Deus. Ele não é autônomo. Ele não é autônomo. Veio para matar, roubar e destruir. E Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É maravilhoso esse Deus que nós servimos. Graças a Deus que há um Deus assim. Graças a Deus que a história está nas mãos deste Deus. Olha o texto de Atos capítulo 18, eu vou começar a caminhar para o fim, por causa do nosso tempo. Vocês conhecem a história de José, e eu vou deixar a história de José para mim tratar melhor com ela no capítulo, no primeiro domingo, tá, de março. Mas a história de José encaixa perfeitamente aqui, ela estava até anotada no meu esboço. Os irmãos de José vão fazer um monte de coisa mal, os irmãos de José querem fazer um monte de coisa errada. Mas tem um determinado momento que os irmãos de José querem fazer o que com José? Alguém lembra? Matar José. Eles querem matar José. Está tudo pronto para matar José. Um deles diz, não vamos matar ele, não, vamos vender ele. Passa lá uma caravana na hora e diz, vamos vender ele. Parece por acaso, né? Não. José não pode morrer. Olha a providência de Deus. Deus permite, Deus usa os maus feitos dos irmãos de José, mas Deus limita. Não vai matar José, não pode. José precisa chegar ao Egito, e ele vai chegar através do pecado dos irmãos, de vender, querer lucrar e tudo mais. Mas José está no Egito depois, governando. E aí José tem os irmãos diante dele. Alguém que não vê Deus nos detalhes da história, seria alguém rancoroso. Quantas vezes nós somos rancorosos por coisas de 10, 15 anos atrás? Quando aquelas coisas, mesmo que as pessoas erraram, aquelas coisas estão num projeto de Deus para a nossa vida, nós podemos perdoar. Que é o que José faz. José diz assim, vocês intentaram mal. José não passa pano. José diz, não, fica tranquilo, vocês fizeram nada de mal não. Ele diz, não, vocês intentaram mal. Mas Deus redundou em bênção. Essa tradução não pega total a ideia. A palavra é a mesma no hebraico. É assim, vocês intentaram mal, Deus intentou o bem no mesmo ato. A mesma intensidade. Vocês intentaram o mal, mas Deus intentou aquele mal para o bem. Não é que Deus transforma o mal em bem. Deus quis que aquele mal conduzisse ao bem. Deus intentou fazer isso dessa forma. Olha, por exemplo, Atos capítulo 18. Olha como que Deus precisa cercear liberdades, de certa forma, para que o projeto de Deus aconteça. Olha Atos capítulo de número 18. Olha o verso 9, vamos ler? Atos 18, 9. Teve Paulo durante a noite, vamos ler? Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Percebe?
nessa cidade, pessoas, em Corinto, pessoas estavam querendo mal de Paulo. Mas Paulo diz, coragem, Paulo. Deus diz, coragem, Paulo. Ninguém vai matar você não, cara. Ninguém vai ousar tirar a sua vida, fazer-te mal para valer aqui, não. As pessoas poderiam querer isso, mas elas não vão poder executar isso. Por quê? Porque Deus tem um projeto na vida de Paulo. Se os moradores de Corinto, odiando o Evangelho, matassem Paulo, Paulo não chegaria a Roma para pregar o Evangelho, Paulo não seria testemunha. Deus está dizendo, isso não acontece. Não acontece. Com Estevão, isso aconteceu. Estevão morreu apedrejado. Percebe como é que a providência de Deus não é igual para todas as vidas? Para Estevão, exatamente o projeto de Deus é que ele morresse como o primeiro mártir. E para Paulo é que ele não sofresse nenhum dano lá em Corinto. Isso levou Pedro, certa feita, a perguntar para Jesus. Olhou para João e disse assim, olha, esse aí vai viver e tal, não sei o quê. Não, desculpa. Ele olhou e falou assim, olha, vocês devem ser obedientes, não sei o que mais e tal, e tudo mais. Aí fala para Pedro, Pedro, você vai acontecer isso, você vai ser preso, você é velho, eles vão levar você para a prisão, você vai para onde você não queria ir, você vai sofrer por causa do meu nome. Aí Pedro ficou curioso, Pedro disse, tá, e conta João, o que vai acontecer com ele? Essa é a providência para mim, para João, o que vai dar com ele? Aí Deus disse, o que te importa quanto a João? Se eu quiser que ele viva até o dia que eu voltar, o que você tem a ver com isso? Ele está dizendo, João é João, Pedro é Pedro. Pedro é Pedro. Às vezes eu e você queremos viver a vida do outro e não a nossa própria vida. Eu quero terminar com um texto de Provérbios capítulo 16. 2 textos, na verdade, em Provérbios. Olha Provérbios capítulo 16. A gente sabe, fala, que tudo provém do coração do ser humano, né? A gente diz que assim como é o coração, é o próprio ser humano, a palavra diz isso. A boca fala do que está cheio o coração, então o coração é a sede do ser humano. E aí a gente usa até um ditado que o coração é terra que ninguém vai, ninguém conhece o coração do outro. Por isso que Deus pode sim supervisionar as vontades humanas, porque Deus é capaz de chegar lá nesse coração. Olha Provérbios 16, verso 9. Vamos ler? Provérbios 16, 9. O coração do homem, mas o Senhor lhe dirige os passos. Pode traçar, não é proibido traçar, mas o Senhor é quem dirige os passos. Olha Provérbios capítulo 21, verso 1. Provérbios 21, verso 1. Vamos ler? Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Você tem um rei decidindo um monte de coisa. Aí Deus diz, pensa no coração do rei. Ele é como um ribeiro de águas. E Deus, de acordo com o que Deus quiser, Deus inclina o coração do rei. O ribeiro de água flui. Se você quer mudar o fluxo, você tem que mudar a trajetória do rio. Ele está dizendo, assim Deus faz com o coração do rei. Deus inclina o coração do rei. E o rei vai fazer o que bem quiser. Mas porque Deus inclinou o coração do rei. É isso que Deus faz. Irmãos, eu quero terminar com uma frase. Há um documento chamado Catecismo de Heidelberg. É tipo Confissão de Fé de Westminster, mas ele foi escrito apenas por uma pessoa e tem bem menos riquezas teológicas, mas ele é bem pastoral. E ele trata dessa matéria na pergunta 26, dizendo assim, vamos ler? Em que você crê quando diz? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, quando você diz isso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, o que é que de fato você está dizendo? Vamos ler? Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo o que nele há, e ainda o sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. É isso que a gente estudou hoje, essa frasezinha. Agora olha quem é ele, vamos ler? Ele é também meu Deus e meu Pai, por causa de seu Filho de Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para o meu corpo e minha alma, e que ele transformará em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada.
tudo isso Ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel. Então, tudo isso que nós estamos falando não é de alguém que está brincando com os nossos destinos. Não, é de um Pai. Deus nos trata como filhos. E a prova disso é que Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. Ele não está brincando com as nossas vidas. Ele está fazendo a maior história. E um dia nós vamos estar na eternidade, desfrutando daquilo que Deus trabalhou em nós durante todo este tempo. Vamos colocar de pé, vamos orar, encerrando este tempo de estudo bíblico. Deus, obrigado porque nós estamos falando com o nosso Pai. Nós estamos falando com alguém que nos conhece como ninguém. Alguém que nos formou. Alguém que moldou cada detalhe da nossa vida. Alguém que está trabalhando em nós, através de nós e através das coisas ao nosso derredor, para construir a história do teu povo, a história de Deus. Obrigado, ó Deus, porque nós pertencemos à tua igreja. O centro de toda a história é o teu Filho Jesus Cristo, conduzindo a nossa vida. Nós estamos num mundo que todas as coisas cooperam para que o projeto da tua igreja possa ser concretizado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor faz com que todas as coisas ao nosso derredor cooperem para esse projeto. Nos ensina, ó Deus, a ver estas coisas. Nos ensina, ó Deus, a adorar o Senhor, mesmo quando nós não entendemos o que o Senhor está fazendo. Obrigado, porque mesmo nos nossos erros e pecados, o Senhor está construindo uma bela história nas nossas vidas. O Senhor é capaz de redimir os atos mais feios que nós fazemos no decorrer da história. Obrigado por causa de Jesus Cristo. Ele é a exata expressão do teu amor e da tua providência para conosco. Ele provê para nós tudo o que nós necessitamos. Nos ensina, ó Deus, a descansarmos neste cuidado extraordinário do Senhor. Essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.